nossa leitura, encontramos, amém? Diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Senhor, fala conosco por meio da sua palavra. Nós não saímos das nossas casas para ouvir o homem falar. Pouco importa o que o homem tem a nos ensinar. Mas saímos daqui, Senhor, viemos até aqui para ouvir o Senhor falar ao nosso coração. Por isso, meu Deus, inspira-nos, direciona, guia, conduz as nossas vidas segundo a sua vontade. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Podem se sentar, queridos. Bom, direcionado pelo Senhor nessa manhã, eu quero falar sobre um assunto que é essencial para a nossa vida cristã, que é a palavra de Deus. A pregação dessa manhã é sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Amanhã, 31 de outubro de 2022, é comemorado o aniversário de número 505 da Reforma Protestante. A Reforma faz amanhã 505 anos. E esse movimento impacta diretamente a nossa vida, tendo em vista que o principal objetivo da Reforma Protestante foi fazer com que a igreja voltasse exclusivamente para a Bíblia, exclusivamente para a Escritura Sagrada, exclusivamente para a Palavra de Deus. Se nós olharmos o evento da Reforma Protestante, que acontece em 1517, desde quando começa o movimento da Reforma, não há uma intenção de começar uma nova igreja. A intenção era reformar a igreja que existia, voltando a igreja alinhada à palavra de Deus. Naquela época, a igreja estava substituindo a palavra de Deus pela tradição humana. E essa substituição ela aconteceu durante um período de mais ou menos 1000 anos. De modo que, no período em que acontece a Reforma Protestante, a Bíblia ela é traduzida apenas para o latim. Mas pouquíssimas pessoas na época da Reforma falavam ou conheciam o latim. Isso faz com que a igreja fosse detentora da palavra e ao mesmo tempo distanciasse as pessoas comuns da palavra de Deus. Esse distanciamento permitiu com que muitas coisas feitas em nome de Deus fossem toleradas. Como as pessoas não tinham um conhecimento exato do que estava escrito na Bíblia, eles aceitavam qualquer coisa como se fosse a Bíblia. É aí que o movimento que acontece em toda a Europa acaba resgatando a essência da igreja, que deve ser uma igreja pautada e estabelecida na palavra de Deus. Essa mensagem, ela é importante para o nosso tempo. Por quê? Porque de algum modo, nós somos especialistas em nos esquecer sobre a nossa história. A igreja de hoje, ela também está lentamente se distanciando da palavra de Deus. Eu não estou falando dessa igreja local, eu estou falando da igreja de um modo geral. Se nós olharmos o que acontece na igreja hoje, pouquíssimas vezes, em algumas igrejas, você vai ver a Bíblia sendo usada num culto. Você tem mensagens que tem ali uma roupinha religiosa, mas que não tem a essência da palavra de Deus. Isso tem distanciado as pessoas
da vida na palavra de Deus. E é nesse exato momento que existe um movimento na igreja em que afirma que a igreja precisa passar de fato, ou de novo, por uma reforma, a qual ela retorna à palavra de Deus. E esse movimento não visa levar as pessoas a criar uma nova igreja, mas sim levar as pessoas a ter essa experiência pessoal do conhecimento da palavra de Deus. Esse texto que nós vamos ler traz algumas lições muito importantes sobre o cristão e a palavra de Deus. A começar pelo versículo 15, a qual o apóstolo Paulo diz que desde a tua meninice, ou da tua infância, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo resgata um ponto muito importante na vida da igreja, que é a educação na palavra de Deus para os nossos pequenos. Nós consideramos que os nossos pequenos são hábeis para aprender sobre tecnologia, sobre o comportamento contemporâneo, sobre o TikTok, sobre o Instagram, sobre o YouTube, mas nós de alguma forma batemos a cabeça e falamos assim: ah não, mas eu não vou ficar forçando minha criança desde cedo a ouvir sobre a palavra de Deus, porque vai chegar um momento em que ele vai escolher por isso. Engano seu. Se o seu filho, assim como o meu filho, assim como eu, é um pecador de nascimento, vai chegar um momento em que ele não vai escolher pela palavra de Deus. Ele vai escolher por aquilo que ele aprendeu a vida toda, a inutilidade desse mundo. O que o texto deixa claro é que este homem aqui do texto, Timóteo, ele aprendeu as sagradas letras desde a sua infância. Isso faz parte da educação do povo hebreu, ensinar a palavra de Deus desde a sua infância. É muito comum uma criança, ou era muito comum uma criança, nesse tempo da Bíblia, até os 7 anos de idade, conhecer de cor e salteado os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, a lei de Moisés. Por quê? Porque lá em Deuteronômio, capítulo 6, diz: estas palavras que eu vos digo, você ensinarás aos teus filhos, andando pelo caminho, assentado na tua casa, deitando e se levantando, e assim inculcarás. O que é inculcar? Literalmente, abrir a cabeça e enfiar lá dentro. Inculcarás a palavra do Senhor, a lei do Senhor. Olha que coisa interessante. Quando eu olho para esse texto e olho para Deuteronômio, existe uma correspondência de que as nossas crianças, desde muito cedo, precisam aprender a palavra de Deus. As nossas crianças, desde muito cedo, precisam aprender a palavra de Deus. O coraçãozinho delas é uma terra vazia, é uma tábua rasa, do qual nós vamos gravando coisas no decorrer da sua vida. E se, desde muito cedo, nossos filhos aprenderem a palavra de Deus, eles serão pessoas que glorificarão o nome do Senhor e não serão levados por essa cultura de morte. Glória a Deus. Desde a tua meninice ou da tua infância, sabes as sagradas letras. Um judeu até os 7 anos, ele sabia de cor e salteado os 5 primeiros livros da Bíblia. Se esse judeu fosse alguém que tivesse vocação religiosa, depois dos 7 anos ele ia entrar num treinamento ainda mais aprofundado, de modo que até os 14 anos ele conheceria o primeiro texto da lei até o último, na essência do seu coração. Um exemplo disso é o nosso Senhor Jesus Cristo, que com 12 anos de idade ensinava os doutores da lei no templo. Por quê? Porque aprendeu desde cedo a essência da palavra de Deus. Aleluia. Se até Jesus foi ensinado na palavra de Deus, o que nós estamos esperando para ensinar os nossos filhos? Aleluia. As crianças que estão à
Glória a Deus. Olhando para isso, nós percebemos que nessa relação entre o cristão e a Bíblia, a educação começa muito cedo, a educação começa muito jovem, a educação começa muito cedo. Você sabe por que o sistema educacional normalmente ainda não conseguiu expulsar Adão e Eva da escola? É porque existem famílias que estão no contraponto, ensinando que existe mais, além da teoria da evolução, mais uma teoria a respeito da origem da humanidade. No caso, essa teoria vem relacionada com a criação do Criador, a qual Deus fez o homem em sua imagem e semelhança. Se você não estiver disposto a ensinar a sua criança, aqueles que estão à sua volta, a essência da palavra de Deus, qualquer outra coisa vai entrar naquele coraçãozinho que está sendo diariamente ensinado. Eles vão aprender coisas que não glorificam o nome do Senhor. Essa é a primeira lição que esse texto está nos ensinando. A educação começa muito cedo. Os nossos filhos precisam aprender muito sobre a palavra de Deus. E aí uma verdade eles passarão a vida toda, sua vida educacional, dos 5 aos 17 anos de idade, dos 4 aos 17 anos de idade, aprendendo sobre tudo aquilo que é anti-Deus, anti-Bíblia, na escola. E aí quando eles chegam na igreja ou na sua casa, o único exercício bíblico que você dá para eles é pintar a arca de Noé. Poxa vida, irmãos, o que nós estamos fazendo com as nossas crianças? Nós precisamos ser essa voz profética no coração dos nossos filhos. Aleluia. Nós precisamos ser essa voz profética no coração das nossas crianças, ensinando desde cedo. Ah, pastor, mas o senhor não conhece a minha vida. O senhor está falando isso aí porque é bonitinho, tem o senhor, a sua esposa para ensinar o teu filho. Lá em casa eu estou sozinha. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Se você ler o texto, você vai ver que Timóteo, ele não era filho de um pai crente. 2 Timóteo no capítulo 1 diz, de forma muito clara, você pode conferir isso, capítulo 1, verso 5, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Aleluia. Timóteo não tinha um pai crente. Ele não tinha um pai que levava ele na igreja todo final de semana, mas ele tinha uma mãe crente. Aleluia. Ele tinha uma avó crente. E se tem uma coisa que nós aprendemos com a Bíblia, é que onde a luz está, a treva tem que bater. Glória a Deus. Nunca subestime a unção de Deus que é sobre a sua vida, para ensinar os seus pequenos. Aleluia. Para mostrar para eles o caminho da verdade, porque a verdade vai influenciar de forma poderosa a vida das crianças da igreja de nosso Senhor Jesus. Olhando para isso, nós temos essa primeira lição importantíssima. A Bíblia deve ser ensinada para todos, desde a sua infância, para que a palavra fique arraigada no coração do povo de Deus. A segunda lição que esse texto nos ensina é o verso 16. É que a Bíblia não é um livro comum. Eu tenho muitos livros comuns na minha biblioteca. Eu tenho livros comuns que são bons, livros comuns que são ruins. Eu tenho muitos livros comuns. Mas a Bíblia, ela não é um livro comum. A Bíblia, como diz o texto do verso 16, toda a Escritura é divinamente inspirada. O que isso significa, pastor? Significa que o que está escrito no livro, na palavra de Deus, não são palavras humanas. O que está escrito aqui não são palavras de homens. Essas palavras que foram registradas em sua essência, em última instância, elas são palavras do próprio Deus. Aleluia. Isso tem que trazer ao nosso coração o fato de que toda vez que eu estou manuseando a Bíblia, eu não estou manuseando um livro, eu estou tocando os lábios do próprio Criador. Glória a Deus. A palavra de Deus é inspirada. Essa inspiração, ela é comprovada pelo poder transformador que até hoje a Bíblia atua em nosso coração. Tem uma história muito bonita de um homem que era um bandido, um criminoso, faria
E passou um tempo, esse homem desapareceu. Ninguém mais tinha notícia desse homem. Sumiu, parou de cometer crime. E aí, depois de muitos anos, encontraram ele estava preso. E aí perguntaram: mas por que você parou de fazer tanta coisa errada? O que aconteceu? Ele falou: olha, a última vez que eu fui preso, eu fiquei 3 meses lendo a Bíblia, lendo ela, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, e a palavra de Deus me transformou. Hoje eu posso dizer que eu sou uma nova criatura. A palavra de Deus é isso, irmãos. Ela nos transforma pela sua vida. Nunca despreze o poder vivo da palavra de Deus. Essa palavra pregada, ensinada, lida, meditada, orada, nunca perderá o seu efeito. Amém. E se tem uma coisa que o inimigo tem trabalhado constantemente contra a igreja, é que a igreja deixe de pregar essa palavra inspirada para o coração das pessoas, porque ela certamente produzirá transformação. E aí uma verdade é: eu não sou tudo aquilo que eu quero ser, mas pela Bíblia eu tenho certeza que eu já não sou mais quem eu era. Por quê? Porque a Bíblia transforma o meu coração diariamente. A palavra de Deus precisa ser ensinada, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a palavra de Deus é inspirada, ela não é humana. E agora, em último, nós temos aqui o verso 17. Por que a palavra de Deus é inspirada? Porque ela tem utilidade. Aleluia. Olha o verso 17, diz: para que, indica uma finalidade, o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O texto usa 2 expressões: homem e toda. O homem aqui não diz respeito apenas ao ser masculino, mas à humanidade. Para que a humanidade, e aí você pode colocar o seu nome aqui onde está o homem, para que você seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Esse toda aqui indica tudo o que você faz. E aqui tem um ponto muito interessante, irmãos. A palavra de Deus, ela guia a nossa vida. E aí alguns podem perguntar: mas será que existe gente melhor que a outra? Existe. Todos nós somos pecadores e somos alinhados pelo pecado. Mas existem aqueles que se dedicam mais a conhecer a palavra de Deus. Estes que se dedicam a conhecer mais a palavra de Deus serão melhores pessoas, serão melhores maridos, melhores esposas, serão melhores ministros, serão melhores cidadãos, serão melhores trabalhadores. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem esse impacto direto na nossa vida. Ela não apenas está na teoria, mas na prática. Quando alguém é impactado pela palavra de Deus, é perfeitamente habilitado para toda boa obra. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Perceba que essas 3 lições nos direcionam a essas verdades. A palavra de Deus precisa ser ensinada desde a infância para as nossas crianças. Segundo, a Bíblia não é um livro comum. Terceiro, é Bíblia, e com a Bíblia nós podemos ser pessoas melhores, manifestando e glorificando o nome de Jesus. E aqui eu quero encerrar para todos nós, para nossa reflexão nesse dia. Primeira consideração final de tudo que foi falado aqui é: pare de desprezar a sua Bíblia. Pare de tratá-la como um livro qualquer. Pare de tratar a Bíblia Sagrada como um livro qualquer, que não é. Nós somos o povo do livro. Antigamente, o pessoal, para dar uma de preconceituoso contra a igreja, a ideia do preconceito é relativamente moderna, alguns acham, né? Mas a igreja sofre esse tipo de coisa há muito tempo. Era muito comum um crente vir para a igreja com a Bíblia preta, igual essa que eu tenho aqui na mão, e a pessoa passar na frente do outro e falar: já vai lá com a rapadura debaixo do braço para levar o dinheiro para o pastor. Irmãos, nós somos o povo da Bíblia.
Nós somos o povo do livro. Esse livro não pode se apartar de nós. A sua Bíblia, ela deve ser usada, ela tem que estar marcada, riscada, manchada. Existem Bíblias que são em pedaços. E aí eu concordo com o Spurgeon que falava que normalmente uma Bíblia em pedaços pertence a alguém que está inteiro. Leia a sua Bíblia, medite nela. Ah, pastor, mas é muito difícil. Tem umas palavras que eu nem... Eu concordo que tem palavras que nós nem usamos mais na língua portuguesa, mas é por isso que nós temos novas traduções da Bíblia, que não mudam a essência da palavra de Deus, mas nos ajudam a entender o que a palavra de Deus é no nosso dia a dia. Leia a sua Bíblia. Mas por onde eu começo, pastor? Normalmente começa pelo Evangelho de João. Esse Evangelho de João mostra a obra completa de Jesus. Então, mas o que eu leio no dia a dia? Provérbios e Salmos. Enquanto o Salmo vai te ensinar a orar, Provérbios vai te ensinar a viver a vida nessa terra. E você vai aprender coisas. Você fala o seguinte: você fala assim, meu Deus, eu não imaginava que esse tipo de coisa estava na Bíblia. Tá, porque está tudo aqui. O fabricante já deixou tudo programado para nós. O Criador já deixou tudo aqui para nós. Leia a sua Bíblia, se esforce em compreendê-la. Mas se eu tiver dúvida, é por isso que existe pastor na igreja. Se você tiver uma dúvida, você tem o dever de procurar o teu pastor. E o teu pastor, os teus líderes, têm o dever de esclarecer essas dúvidas. Leia a sua Bíblia. Faça o mínimo do esforço para ler a sua Bíblia. Eu não estou falando para você ler toda ela do dia para a noite, mas leia um versículo, medite nesse versículo, rumine esse versículo, se alimente desse versículo, mas não deixe de meditar na palavra de Deus. A segunda consideração é: olhe para a sua igreja. E aí eu estou falando para essa igreja. O quanto essa igreja, o quanto a sua igreja é bíblica. Glória a Deus. O quanto a sua igreja preza pela Bíblia. O quanto o púlpito manuseia a Bíblia. E aí você pode perguntar: pastor, mas tem igreja melhor que a outra? Tem. Atos capítulo 17, versículo 10 e 11. Os cidadãos de Bereia foram mais nobres do que os cidadãos de Tessalônica. Por quê? Porque estes, ao receberem a palavra, examinavam cuidadosamente se era isto mesmo que estava escrito. Logo, a igreja de Bereia era uma igreja melhor do que a de Tessalônica. Nós temos o dever de analisar a igreja pela palavra que se prega no púlpito. Glória a Deus. Ah, mas é que às vezes eu acho que aquele pastor lá é meio assim, ele não é muito legal, ele é muito sem graça. Pastor não é para ser legal, pastor é para pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. Para pastorear o povo de Deus. Aleluia. É só para isso que nós estamos aqui, irmãos. Além de você ler, você tem que olhar para a sua igreja, o quanto a sua igreja ama a Bíblia. Aleluia. Em terceiro lugar, e aqui é para encerrar mesmo, pregue a Bíblia. Aleluia. Independente das visões que se tem nesse mundo, e se tem muitas hoje, se tem uma coisa que nós podemos nos guardar diante de tanta coisa ruim, é pregar a palavra de Deus. E aqui eu quero contar um testemunho pessoal. Eu trabalho na Unicesumar, trabalho lá desde 2019. Fui contratado para trabalhar no curso de teologia, que não é necessariamente um curso que está voltado à questão da igreja, da formação acadêmica. Desde quando eu fui contratado, eu deixei muito claro que eu era pastor. E quando eu cheguei lá, e fui trabalhando, fazendo o meu melhor, vivendo o versículo 17, perfeitamente habilitado para a boa obra, Aleluia. eu fui convidado pela responsável do meu setor para semanalmente levar uma mensagem de reflexão da Bíblia para a vida das pessoas. E assim foi. Segunda e terça, segunda de manhã, terça à noite, eu compartilhava uma mensagem da Bíblia para o coração das pessoas. Nesse tempo,
e eu falo isso para a glória de Deus, eu não sei quantos testemunhos eu já ouvi. Pedro, que bênção que é ouvir essa palavra semanalmente, isso acalma o meu coração, isso me direciona, isso está me fazendo voltar para Deus. Aleluia. Aí veio a pandemia, todo mundo que trabalhava na sala foi para casa, aí fui chamado, aí depois de um tempo fui convidado a fazer essa reflexão toda segunda-feira, pelo WhatsApp, grava um áudio, manda lá o texto, a reflexão. O que eu tenho ouvido ultimamente essa mensagem é muito importante para a minha vida, porque, e aí eu tenho ouvido também, toda vez que você manda, nós reunimos a família inteira na sala, Aleluia, para ouvir a palavra de Deus compartilhada. E antes eu começava a falar, você que está aqui no trabalho e tal, aí percebendo isso, que não era só para quem estava no trabalho, a gravação começou a mudar, para ser uma coisa mais abrangente para todos. Muitas pessoas são impactadas com a Bíblia Glória a Deus. no lugar do trabalho. Mas e quantas dessas pessoas vieram para a igreja? Irmãos, nós pregamos a Bíblia não para as pessoas irem para a igreja, mas para elas encontrarem a Jesus, o nosso Salvador. Aleluia. Se elas estiverem em uma igreja firme com Jesus, a missão foi cumprida, o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. Por isso, irmãos, não deixem de pregar a palavra de Deus. Amanhã, segunda-feira, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, ele vai saber o resultado da eleição, ele vai saber muita coisa, ele vai saber que o Flamengo foi campeão de novo, vai saber muita coisa, mas o que ele precisa saber da sua vida é a palavra de Deus, o nosso Senhor. Por isso, nesse dia em que nós celebramos a Bíblia Sagrada, nós resgatamos esse pilar tão importante da reforma, que é a essência da palavra de Deus na vida da igreja de nosso Senhor Jesus. A Deus seja honra e glória pela exposição de sua palavra. Que nossas palmas engrandeçam a Jesus.